Olá, amados irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quinta-feira, 21 de março, nós temos como tema para o nosso estudo, Quando Deus não se agrada de sacrifício. Uma breve introdução. E de cara uma pergunta. Como você tem adorado a Deus? Você tem apenas cumprido rituais no qual foi passado de geração em geração na sua vida? No qual você aprendeu e assim você se converteu? Ou seja, só ir à igreja, participar de ministérios, participar de programações, ali orar ao acordar, orar ao se alimentar, ao dormir, feito estudos. Só isso você tem feito? Não é o suficiente, sabemos disso. E a gente vai saber isso mais a fundo. Pois a palavra de Deus nos fala que não adianta só a gente viver dessa forma incompleta diante do Senhor. Tem que ser uma forma mais preenchida. Para que isso venha nos preencher, tem que existir arrependimento, uma entrega completa. Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Não adianta a gente viver de forma superficial dentro do Evangelho. Isso não vai nos possibilitar a salvação. Aqui a gente vê que o livro de Salmos, eles apontam sacrifícios que eram oferecidos a Deus, mas não eram sacrifícios reais, que existia um arrependimento dentro das pessoas. A gente sabia que, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que os sacrifícios eles eram feitos para o perdão dos seus pecados. E aqui no livro de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, a gente vê que Jesus ele chamou a atenção ao lermos essa passagem. E aqui a gente vê que Deus ele busca adoradores de verdade. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os sacrifícios não são suficientes. De que adianta esse sacrifício se o coração dos que os ofereciam não estavam cheios de arrependimentos, fé e tristeza pelo pecado? Hoje, muitas pessoas vão à igreja, só estão de corpo presente. Os seus pensamentos, a sua postura está longe de estar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes isso é visto aos nossos olhos humanos de forma nítida e de forma bem clara. Que nós venhamos a estar na presença do Senhor, com o nosso coração aquebrantado, com o desejo ardente de ser perdoado pelos nossos grandiosos pecados, com um arrependimento sincero, para que eu e você venhamos a ter uma vida agradável aos olhos de Deus, para que o nosso sacrifício seja agradável ao Senhor. A gente vê aqui que, como os profetas, os salmistas condenavam várias formas erradas de adoração, né? O ponto principal desse verso não é a aversão do Senhor aos sacrifícios festivais de Israel, mas a razão para tal repugnância, a distância fatal entre a adoração e a espiritualidade. Deus não estava repreendendo o seu povo por seus sacrifícios e holocausto, mas por causa da maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Então, não só dentro das quatro paredes do templo, da igreja, que a gente deve viver ali de uma forma artificial uma vida com Deus. A gente tem que ter uma vida completa dentro, uma vida de entrega fora também. A gente tem que viver em conformidade com a palavra de Deus, no vestir, no falar, no pensar, no agir. Toda a nossa vida tem que ser de acordo com a vontade de Deus, amados irmãos. E a partir do momento que a gente está distante de Deus, isso fica muito mais difícil. Como o texto nos fala, é fatal quando existe uma adoração totalmente diferente da sua espiritualidade. É fatal. Você vai, a cada dia, ser uma pessoa mais vulnerável ao pecado e ao inimigo de Deus. Então, que nós venhamos a ser fortificados em Cristo, que a gente venha a estar na presença dele como realmente a sua majestade nos orienta a estar. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes, durante o seu ministério terreno. Isso é um problema que vem acontecendo desde sempre, mas nós temos que se arrepender e buscar em Cristo, e a gente vai encontrar a forma certa de a gente viver. Ele quer nos orientar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos moldar. Peça a Deus como fez Davi, peça um coração novo, pensamentos novos, atitudes novas, e mude, e com certeza Deus vai te abençoar. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que nossa vida
venha ser transformada por Ti, que nossos pensamentos, atos e atitudes venha ser moldada pela Tua mão poderosa e que nós venhamos a trazer ofertas ao Senhor agradáveis. Em nome de Jesus, amém.